Queridos irmãos, a paz de Cristo para vocês. Nesse tempo tão difícil, né? Que você se firma em Deus, no nosso Senhor, e tem a paz que Ele nos dá. Porque só a paz dele pode trazer conforto e tranquilidade nos dias que estamos vivendo, né? Que você esteja firme na palavra do Senhor. E hoje nós não vamos fazer diferente, né? Nós vamos aqui estudar um comentário, um pequeno estudo sobre o início do livro de Gênesis, que fala sobre a criação, onde tudo começou, né? Como Deus criou tudo. E, irmão, tem uma tabelinha que fala assim, ó. Deixa eu só consertar aqui um pouquinho. Diz assim que Deus criou os céus para servir a terra para servir o homem e o homem para servir a Deus. E isso realmente, se você for estudar e olhar, é da forma que funciona, porque o livro de Gênesis, ele fala da criação, do início. E eu não vou fazer a leitura toda, mas você pode me acompanhando aí, fazendo a leitura, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Primeiro, você não vai conseguir entender no seu estado normal de homem, né? Homem, sim. Sem fé. Você tem que usar a sua fé que Deus te deu para você poder entender a criação dele, porque a criação dele diz assim: haja luz e houve luz, né? Então, assim, quando você vai ler tudo, você tem que realmente ter um entendimento espiritual, tá? E é através da sua fé que eu vou ler aqui para você em Hebreus 1, que diz assim: ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Entendeu, irmãos? Então, é através dessa fé que você vai ter a compreensão do capítulo 1 do livro de Gênesis, que fala sobre como Deus criou todas as coisas. Irmãos, para complementar esse capítulo 1, para você entender, já começar lendo, entendendo, eu vou ler aqui para você outros versículos que diz assim. Eu vou ler aqui João 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? Então, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, tá bom? E a luz resplandece na treva, e as trevas não a compreenderam. Então, quando você começar a ler o livro de Gênesis, você tem que ter na sua mente que o tema principal da Bíblia é Jesus Cristo, tá? Porque assim, cada leitura que você for fazendo, você vai entendendo, porque você tem o alvo que é Jesus, e toda a Bíblia, do início ao fim. Porque aqui em Apocalipse 8, versículo 1, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, aleluia. Então, irmãos, para você entender como tudo começou, você tem que ter muita fé em Deus e crer que tudo foi feito pelas mãos dele. Você tem que olhar a criação, o sol, a lua, as estrelas, os animais, a terra, tudo que ela fornece para você, tá? Você tem que olhar e falar: Deus criou e foi para mim, né? E eu devo servir a Deus em gratidão, em fidelidade, em amor, porque isso é o que ele é, né? Então é assim que nós temos que servir a Deus. E quando eu vou deixar mais no segundo vídeo para falar sobre esse atributo a nós de servir a Deus, né? Porque eu vou falar da criação do homem. Então agora eu quero ficar só nesse início, como Deus criou o universo, tá? Então, irmãos, a partir de hoje, quando você começar a ler o capítulo 1 do livro de Gênesis, você tem um entendimento que você tem que ter fé, ler e crer que foi tudo construído por Deus, porque ele disse: haja,
e ouve, tá bom? E o livro de Gênesis que fala do início de todas as coisas. E é através do livro de Gênesis que a gente vai entender os dias que nós vivemos hoje. Através dele, porque ele é o início, e todos os outros livros dá sequência de toda a história, né, da Bíblia, para chegar até nos dias de hoje. Porque às vezes, irmãos, eu me lembro quando eu passava momentos difíceis na minha vida, e eu pensava assim, para que eu nasci, né? Porque eu sofro tanto, acontece tanta coisa. Mas você tem que entender hoje, tá? Que Deus criou o universo, criou todas as coisas do universo, pensando no homem, né, para servir ao homem, tudo, para você ver, Deus preparou tudo. Hoje nós temos a ciência para ajudar a entender cada coisinha, né, a gente tem a biologia, né, tem ecologia que estuda cada coisa, né, então você tem que... Lógico que você não pode, você sabe muito bem que a ciência, ela tem as teorias dela contrária à palavra do Senhor, mas ela também é muito importante para a gente entender muitas coisas. Então, aquilo que é importante para você, você absorve, aquilo que não é importante, você deixa de lado, tá? É assim que a gente tem que fazer com tudo que a gente vai buscar entendimento, tá bom? Porque você tem que ir pela fé, né? E a fé... Quando você tem a fé, o Espírito Santo está habitando em você, né? Porque você é uma pessoa, é um servo do Senhor, e ele vai te dando discernimento de todas as coisas. Mas seja grato pelo Senhor, por tudo que ele fez, porque o livro de Gênesis nos traz a mensagem que ele tem. Se você for ler cada versículo, cada detalhe que descreve a criação, Deus fez pensando em tudo, né? Hoje a gente tem tantos recursos na natureza, né? Tem as medicação, alimentação, né? Apesar que, irmão, a gente vê tanta desigualdade, mas Deus, ele fez pro homem, né? Toda a construção do universo foi pro homem, mas o homem, né? Como nós vamos estudar no próximo capítulo, então vamos entrar a fundo, né? Nessa obra que Deus fez, que é a imagem dele, né, que nós deveríamos servir a Deus, né. Então, hoje eu vou deixar vocês aqui, né, com esse entendimento do livro de Gênesis, no capítulo 1, onde fala de toda a criação, né. Então, você não esqueça que o capítulo 1, ele fala de Jesus, ele já começa falando de Jesus, porque aqui a gente viu, né, em Apocalipse 8, que diz, né, o alfa e o ômega, né, eu sou o início e o fim, né, então Jesus, Deus do início da criação, ele também fez parte da criação do homem. E em João, né, 1 diz, né, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né, e ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? E nele estava a vida, tá bom? Estava a vida, e a vida era o quê? Luz para os homens. Então, leia o capítulo 1 capítulo 1 do livro de Gênesis, né? Começa do versículo 1, e o próximo vídeo agora a gente vai falar da criação do homem, né? E Deus vai, através do Espírito Santo, revelar pra gente, mais uma vez, a mensagem dele, tá bom? Fica na paz, tá? Não se preocupa com esses dias difíceis que estamos vivendo, porque o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, ele está no controle. Está no controle da sua vida, da minha vida. Nós temos que fazer simplesmente servir ao Senhor com gratidão, com amor e fidelidade, tá? Damos louvor, glória todo instante ao Senhor. Fique na paz e até breve. Que o Senhor Jesus abençoe todos vocês.